Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Jogar contra Garry Kasparov deve ser uma experiência muito interessante, né? Ao mesmo tempo que deve ser a realização de um sonho, né? Você também sai traumatizado, com certeza. Garry Kasparov, um dos atacantes mais ferozes da história do xadrez, vai jogar contra o Alexei Shirov. Eu trouxe essa partida, quero agradecer o inscrito Fábio, porque ele viu a partida do Magnus Carlsen, que eu mostrei ontem no canal, e se ligou que teve um sacrifício muito parecido. Olha que interessante isso. Na partida do Carlsen ontem, que eu mostrei ontem no canal, do Mundial de Blitz, Magnus Carlsen contra o Alexei Sarana, a gente teve um sacrifício de torre bastante interessante. Eu vou passando os lances aqui, não se preocupem, só para mostrar aqui o sacrifício do Magnus Carlsen aqui nessa posição. Ele vai para a torre por bispo aqui nessa posição, porque ele tem o bispo nessa diagonal bastante poderoso e vai para uma continuação espetacular. E, enfim, uma continuação maravilhosa, encheria Mikhail Tal de orgulho e tudo mais. Eu mostrei aqui já essa partida, fiz análise ontem. Quem quiser, tá aqui no cartão aqui do vídeo, tá bom? Assiste depois. Guarda aí para assistir depois. Abre em outra aba, continua aqui, né? Que você vai gostar. Porque na partida agora de Garry Kasparov, a gente tem o seguinte: um tema realmente muito parecido. O Fábio matou a charada, mas com grandes diferenças aqui. É parecido, só que não. A gente vai ver Garry Kasparov mais agressivo ao quadrado aqui nessa partida. Ele vai sacrificar praticamente tudo contra o Shirov. Se preparem. Garry Kasparov, o boxeador, o ogro de Baku, abre a partida com o peão do rei. Torneio Credit Suisse Masters 1994. O Shirov, um dos melhores jogadores do mundo na época, responde com C5, a siciliana. Temos cavalo F3, E6, a variante francesa, D4, abre a siciliana, peão toma, cavalo em F6, peão atacado, cavalo C3 desenvolve protegendo, cavalo C6 e aqui a variante parecida com a Sveshnikov aqui, né? Só que não com peão em E5 e tudo mais. Cavalo de bem em D5. Continua sendo aqui a variante dos 4 cavalos da siciliana. De olho na casa de D6. D6 foi jogado para evitar e aqui bispo F4. Tem algumas diferenças em relação a Sveshnikov. Eu falei não, Scheveningen, né? Tem algumas diferenças sem o peão em E5. E5 foi jogado, bispo G5, agora sim a gente transpôs, né? E aqui A6 atacando o cavalo. Cavalo A3, B5, caiu na Sveshnikov padrão. E aqui é Sveshnikov ou Scheveningen? Agora eu tô confuso, depois vocês me falam aí. Sveshnikov, perdão, Sveshnikov, Scheveningen é outra coisa. Essa é Sveshnikov, variante do Pelicano, olha lá. Mas não interessa. Cavalo D5 foi jogado agora pelo Garry Kasparov. Pressão aqui em F6, caiu em posição teórica, bispo E7. Aqui você, em geral, vai trocar, vai jogar com C3 para manobrar o cavalo aqui para casa de E3. O Shirov segue com bispo B7. Temos cavalo C2, cavalo B8 atacando o cavalo aqui do Garry Kasparov, e o Kasparov solta esse A4, um lance muito bom na maioria aí das variantes da Sveshnikov. Agora sim, falei certo. Peão toma, torre toma, cavalo manobra para casa de D7, e aqui o Garry Kasparov vai para esse lance torre B4, com uma diferença muito importante. Cavalo C5 foi jogado muito parecido, realmente. O Fábio tem toda a razão que esse sacrifício aqui é muito parecido com o do Magnus Carlsen. E agora o Garry Kasparov vai para esse sacrifício com uma diferença importante. Ele não tem o bispo nessa diagonal e ele não tem a possibilidade do ataque descoberto, ou seja, é um sacrifício real aqui, de compensação a longo prazo. É agressão total. Garry Kasparov sacrifica tudo para ganhar a iniciativa, para restringir o adversário. Vamos ver a genialidade de Garry Kasparov agora. Torre por B7, um lance brilhante que a gente fica realmente maravilhado de ver um lance como esse, porque a gente não vê uma compensação imediata, né? Olha a criatividade do cara. Cavalo por B7 foi jogado, B4, exclama duas. Cavalo restrito. Esse cavalo tá imobilizado. Ele não tem nenhuma casa. A partida segue com bispo G5. Garry Kasparov segue com cavalo em A3, temos Roque, cavalo C4, e a gente fica se perguntando por que o Kasparov sacrificou a qualidade, mas olha a força desses cavalos, como eles vão chegando. A5 tenta abrir linhas, bispo D3, temos trocas, peão toma e a dama vem para casa de B8, dá uma casa para o cavalo, coloca uma pressão indireta aqui no peão, e o Garry Kasparov faz o quê? H4.
ganha um tempo atacando o bispo, joga o bispo para H6, o bispo perdeu mobilidade, porque aqui em G5 ele é muito mais móvel, né? Lá em H6 ele perde mobilidade, fica só com essa diagonal aqui. Além de tudo, o Garry Kasparov já não tem problema de mate na fileira do fundo. Interessantíssimo o lance H4. Kasparov segue com cavalo de C aqui em B6, torre atacada vem para a sétima horizontal, pressão na casa de D2, Garry Kasparov não tá nem aí. Faz o roque, convida torre D2 que foi jogado e segue salvando o bispo com dama em F3, salvando a dama e o bispo. Shirov segue com dama em A7. E a gente fica se perguntando até agora, cadê a compensação? O Garry Kasparov está jogando a partida inteira com uma qualidade a menos. No entanto, esses cavalos são extremamente fortes, não? Garry segue com o cavalo D7. E aqui o Shirov não aguenta mais esses cavalos. Ele poderia tentar salvar a torre com torre A8, mas o ataque do Kasparov aqui é muito forte. Bispo C4, com pressão velada lá em F7. Essa é a ideia do Kasparov. Por isso ele colocou o cavalo aqui para tirar a proteção de F7. E é muito difícil se defender aqui, apesar de que os computadores conseguem defender com o cavalo D8. E depois de um lance como dama em F5, a partida pode seguir com chances para os dois lados. Nada claro aqui, tudo tem sacrifício em F6 rolando. Eu vou mostrar mais um pouquinho aqui, um dama D4, por exemplo. Aqui poderia ter sacrifício em F6, né? Poderia seguir das mais diversas maneiras aqui com um ataque. Garry Kasparov certamente iria para uns ataques desse. Opa! Mouse Sleep perdeu a partida! Ah, que é dramático, Mouse Sleep no xadrez online, né? Aqui poderia seguir com dama por H7 com uma posição confusa e com chances para os dois lados. Por isso, meus amigos, Shirov prefere não ir para linhas obscuras, difíceis, onde ele vai ter que se defender a partida toda e decide devolver material. Decide não tirar a torre aqui e decide jogar diretamente com o cavalo D8. Garry Kasparov aproveita, recupera sua qualidade, tudo igual, 2 peças menores para cada um, 5 peões para cada um, mas uma diferença importante. Garry Kasparov tem um peão passado, e peão passado vale ouro. B5 foi jogado disparando o peão passado, Shirov joga com dama em A3 e agora se preparem. O Garry Kasparov já sacrificou a qualidade, né, a torre ali, pelo bispo, e agora ele vai começar a oferecer todas as peças aqui em sacrifício, todas. Primeiro ele sai oferecendo aqui o bispo. O bispo tá atacado aqui 2 vezes. O que você faz aqui? Vai tirar o bispo? A gente poderia jogar um bispo F3, né? Poderia seguir dessa forma, as pretas têm igualdade, pararam o peão. Acabou o ataque das brancas. Garry Kasparov quer atacar. Não vem falar em trocar peça e jogar finalzinho, isso daí é com o Magnus Carlsen. E ele é brilhante nisso. Garry Kasparov também é bom em finais, não é brilhante igual o Carlsen em finais. O Carlsen ganha nos finais, partida empatada, tudo aquilo, né? Garry Kasparov é boxeador. Olha o que ele faz aqui, dama em F5. O quê? Dama em F5 e esse bispo dando sopa. O Shirov faz as contas e joga rei E8. Vamos entender. Aqui se torre por bispo, porque de torre para até poder sacrificar aqui no cavalo se precisar. O Kasparov teria dama D7 aqui, não é nem dama por H7. Aqui é dama D7, ameaçando checkmate. E não há o que fazer para evitar, porque além desse mate também está ameaçando esse. São 2 checkmates e não dá para parar esses 2 checkmates, esse e esse. Portanto, nessa condição teria que ser jogado G6 e o Garry Kasparov recuperaria o material com um ataque imparável, uma posição vencedora. Por isso, dama F5 exclama 2, mais um lance brilhante de Garry Kasparov e o Shirov joga com rei E8, vai tentando se salvar, tira a casa de D7 da dama. Garry Kasparov segue com bispo C4. Pressão mais uma vez em F7, pesadelo, por enquanto esse cavalo aqui está protegendo. Torre C2 foi jogado pelo Shirov, perseguindo o bispo. E agora o Garry Kasparov sacrifica mais uma vez, aqui ele oferece mais uma peça em sacrifício. Mais uma vez. Dama por H7 jogado pelo Garry Kasparov. Como assim? O Shirov dessa vez não tem outra opção, ele aceita. Captura logo esse bispo. Kasparov segue com dama G8 cheque. No momento Kasparov está com uma peça a menos. Rei D7 foi jogado, bela combinação. E aqui cai nesse padrão, olha só. Kasparov, que tem uma peça a menos, agora tem na verdade uma qualidade a mais. Porque depois de rei E7, cavalo por C4, recupera, ganha material aqui, tem uma qualidade a mais, tem um peão a mais, tem ataque para cima do rei exposto, tem dama atacada. Shirov vai tentando sobreviver do jeito que pode. Ataca o cavalo.
E aí o Garry Kasparov agora oferece mais uma peça em sacrifício. Este cavalo que está atacado. É bonita demais essa partida. Ele vai oferecendo tudo. Torre A1 jogado pelo Kaspa. É agressão do começo ao fim. Isso aqui é agressão do começo ao fim. Ele não dá uma chance pro Shirov respirar. Alexei Shirov segue com dama D4 atacando a torre, mantendo o cavalo atacado. Por quê? Se ele tivesse capturado este cachorro, Garry Kasparov seguiria com torre A7 com cheque. Rei F6 já recupera material aqui, já tem qualidade a mais, já tem peão passado, que acabou, né? Poderia jogar um dama C7 e aqui sim simplificar para um final vencedor, né? Não pode capturar aqui o peão, tá caindo em F7, provavelmente teria que trocar as damas aqui e a gente tem um final completamente vencedor aqui para Garry Kasparov. Portanto, nessa posição, Shirov não toma o cavalo, segue com dama D4 atacando a torre. Kasparov segue com torre A3, colocando a torre em segurança, mais uma vez oferecendo peça em sacrifício, mas o Shirov sabe que ele não pode descuidar da casa de A7, a torre quer ir para lá, por isso ele não pode tomar o cavalo, segue com bispo C1. E agora o Garry Kasparov tem a torre atacada e o cavalo atacado. O que o Garry Kasparov faz? Agora ele oferece a torre. Segue com o lance cavalo E3, o quê? E nessa posição, meus amigos, Alexei Shirov faz as contas e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. É impossível parar esse ataque do Garry Kasparov. Uma possível continuação aqui seria bispo por torre. No entanto, o Garry Kasparov teria duplo aqui de cavalo, com uma posição completamente vencedora. Ou outra possibilidade aqui nessa posição final seria capturar o cavalo. Por exemplo, o bispo por E3. No entanto, o Garry Kasparov jogaria simplesmente torre por E3 e aqui com uma qualidade a mais, um peão a mais, um peão passado aqui bastante forte, seria uma posição vencedora já para Garry Kasparov e por isso o Shirov abandonou ali a partida. Vamos puxar o relatório aqui do chess.com, vamos ver aqui a precisão aqui do Garry Kasparov. Eu chuto que tem uns 3 lances brilhantes aqui, ou 4. Vamos ver quantos lances brilhantes vão ter aqui na análise do chess.com, hein? Eu não puxei o relatório aqui, a gente vai ver junto. E galera, você ainda pode aproveitar a promoção do combo do Grande Mestre André Diamante, 18 cursos pelo preço de um, a gente está mantendo aí, dado o sucesso que está sendo essa condição. Muita gente pediu, Rafa, mantenha, eu não posso agora, não sei o que e tal. Pediu para manter para janeiro, a gente vai manter, tá bom? Dá uma olhada aí na descrição do vídeo, o link. Meus amigos, 93,8% de precisão para Garry Kasparov, 88% aqui para o Shirov. A gente vê uma dominação completa aqui do Kasparov na partida, né? Igualdade, puf, puf, boxeador. 2 lances brilhantes, segundo o computador, eu daria muito mais. Ele gostou desse lance torre por bispo, sacrifício de longuíssimo prazo. E qual foi o outro lance brilhante que ele considerou? Dama em F5, né? Deixando o bispo aqui, sensacional. Eu diria que daqui pra frente teve mais aqui lance brilhante. Praticamente todos, né? Aqui esse lance dama por H7 é brilhante, né? Aqui, que mais aqui? O lance torre A1 eu diria que é brilhante. Torre A3 é brilhante. Cavalo E3 é brilhante. Tem muito mais aqui lance brilhante. O computador não sabe de nada. Meus amigos, é isso. A gente segue aqui com mais partidas aqui históricas e também atuais aí no canal Xadrez Brasil. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!